Carnaval terminado, quarta-feira de cinzas, todas as máscaras caindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Papo Quântico da Gigi, segunda, quarta e sexta, às 8h08 da manhã. Vamos fazer uma reflexão sobre as nossas máscaras, as nossas personalidades, as nossas interfaces que nós adotamos, criamos e nos sentimos confortáveis ao longo da nossa vida e que num determinado momento isso não mais é possível. A gente não consegue mais sustentar aquela personalidade, aquela máscara. Então vamos falar a esse respeito, as máscaras caindo pós-carnaval. Bom dia para quem está entrando. Então assim, depois de um carnaval desse, vamos refletir sobre as máscaras? Todas essas interfaces que nós construímos, todo o construto de personalidade que nós estamos assim fundamentados sobre tudo isso, para a gente poder se manter seguro, o quanto que a gente está criando, comprando essa ilusão de que a máscara vai nos manter firmes, protegidos, né? E quantas máscaras nós criamos ao longo da nossa vida, às vezes até desde a infância, para nos protegermos dos adultos, da forma pouco habilidosa, né? Que toda essa realidade tem de lidar com a gente, e toda a dor, né? Todo o abuso energético em todos os níveis que nós recebemos e todas essas interfaces que nós criamos, essas máscaras. A máscara do bonzinho, a máscara da boazinha, daquela legalzinha, né? Para poder agradar, para não destoar, para ninguém encher a paciência, para não falar outra coisa. Bom dia. Vamos falar sobre as máscaras caindo hoje, gente? Vamos lá, brindando com uma água de coco geladinho, maravilhosa. Espero que todos vocês estejam bem depois de um feriado prolongado, né? E hoje, na quarta-feira de cinzas, vamos pegar todas as máscaras e vamos queimá-las. Então, vamos eleger a quarta-feira de cinzas, o dia onde nós vamos pegar um monte de interface, de armaduras. Quantas armaduras, né? Nós estamos mantendo, que num determinado momento foi o que deu para fazer lá atrás. Só que a gente esqueceu. A gente foi expandindo, ficando adulto, crescendo como pessoa, mas a armadura continua aquela apertadinha, aquela armadura de proteção que eu tinha lá quando eu era adolescente. Timidez, vergonha, dificuldade de comunicação, medo de falar em público, medo de se expor, se sentindo sempre errado. Todas aquelas armaduras que nós criamos para nos defender, né? Já tá tão apertadinha, já tá tão fora de moda, demodê mesmo. Vamos abrir mão disso, gente? Vamos destruir, descriar tudo isso, por favor, nessa linda quarta-feira de cinzas. Ai, que delícia. Todo mundo retornando ao trabalho, às atividades após o almoço, após o meio-dia, é isso mesmo? Eu acho que é assim que a banda toca, né? E bem faz a Gigi, que aqui, ó, não parou nem um dia. Gigi tá todo vapor. Ai, que delícia. Gente, minha mão tá coçando. Ah, as luvinhas maravilhosas. Alergia à luva, produtos. Não pode usar nada diferente que começa a coçar. Então, meus amores, vamos começar a olhar, fazer uma reflexão, perguntar quais são as máscaras. Você pode perguntar para o seu corpo, quais são as máscaras que eu estou usando que não são mais contribuição para mim? Vamos destruir, descriar todas as personalidades. Você está numa situação, por exemplo, você quer ver uma coisa muito interessante? Eu vou para o dentista, gente, é um nervosismo, uma mistura de medo com nervoso, sabe? Meio desproporcional. E uma intolerância, né? Intolerância a qualquer tipo de coisa. Eu sempre tive essa situação. Melhorei muito. Mas mesmo assim eu vejo, sabe? Medo da dor. Medo de sofrimento.
ou assim, não concordo, não quero sofrer nem um pouco. Aí o que eu tenho percebido? Nas últimas vezes que eu tive no dentista, foi 1 zilhão de vezes mais tranquilo do que eu podia imaginar. Então, assim, tem um monstro. Eu tenho um monstro que sai daqui de trás. Toda vez que eu vou no dentista, às vezes é uma limpeza que tem que fazer, mas o monstro sai com aquela boca enorme. Eu vou te comer. Gente, mas eu fico... Nossa, eu faço pó de POC o tempo inteiro. Eu tô fazendo assim. E às vezes tem que tomar uma anestesiazinha, que tem que mexer num negócio que pode doer, porque o dentista sabe que, né, não pode nem encostar. Uma hipersensibilidade, né? E uma lente de aumento também muito grande para isso. E, gente, não é brincadeira. A última vez que eu fui, eu fiz pó de POC o tempo inteiro. Mas eu fiz pó de POC o tempo todo. Eu falava, Giselda, não pode ficar assim, minha linda. Por favor, para com isso. Eu acho que são memórias de tortura, alguma coisa assim. Eu sinto como se eu estivesse num lugar sendo torturada. Para mim é tortura. E eu tô assim, destruindo, descriando, mas olha, é uma vida inteira. Então, assim, a gente olha para essas coisas e fala, puxa vida, a hora que eu viro uma criança assustada, indefesa, com medo, é a hora que eu vou sentar na cadeira do dentista. Não é brincadeira. E é assim, a gente reconhecendo, né, os pontos mais delicados das nossas, a hora que sai aquele monstro, né, no relacionamento, medo de traição, medo de ser exposto, medo de ser abusado mental, psicologicamente, né? O que vocês acham disso? Na hora que o monstro sai de trás assim, gente, é terrível, né? Tem uns gatilhos, né? O gatilho do dentista, para mim, é o gatilho que eu reconheço que mais me tira do controle. Assim, eu tenho dificuldade ainda de pegar a rédea da coisa. E eu vou conversando comigo, eu fico lá mentalmente assim, Giselda, por favor, menos, para com essa palhaçada, para com isso. Mas aquele monstro, ele sai lá de trás, sabe? E ele vem assim, eu falo, gente, não é possível uma coisa dessa. Do alto dos 62 anos, Gigi tá nesse medo todo. É louco demais, né? Ai, gente, é muito doido. Nossa. As nossas máscaras, também as interfaces que a gente usa para lidar com determinadas situações, né? Quantas vezes a gente teve assim... É como se a gente fosse para um além, né? A gente vai para um espaço de inconsciência, de medo. É como se colocasse a gente, às vezes, dentro de um quartinho, né? E tudo isso para evitar dor, medo. Então, nós temos a questão do abandono, do abuso, né? E tudo isso está presente não só... isso não o que está aqui atrás não sou só eu. São todos os meus ancestrais. Agora você pensa uma coisa dessa. E a quantidade de os monstros que levantam, os medos, né, as desaprovações, que quando a gente resolve fazer alguma coisa diferente, por que a gente não faz nada diferente? Por que a gente gosta de ficar só ali? Porque sistemicamente nós temos um campo morfogenético, mórfico de zilhões de seres atrás de nós, nos desautorizando a fazer algo diferente. Sabe lá, com certeza devo ter tido um ancestral que sofreu, que teve, na época que não tinha nem anestesia lá, ia lá arrancar o dente, sei lá o que, fazer alguma coisa. E sofreu muito, foi segurado quando criança. A gente já pensou?
Eu fico olhando, quando eu vejo alguém, né, pegando à força uma criança e segurando e fazendo alguma coisa com ela, a gente já pensou o pavor? Eu não conformo com uma coisa dessa, eu acho isso um crime. Tem que fazer? Não. Calma lá, né? Então, assim, a nossa ancestralidade está toda junta com a gente. Essas máscaras, essas personas, essas interfaces, esses medos, essas barreiras que nós levantamos, né, são o efeito de toda essa comunidade que existe em nós. E nós ainda acreditamos, achamos, sinceramente, a gente acredita que tudo que a gente sente ou escolhe é a gente por nós mesmos. E isso é uma grande mentira. E na medida que você expande a sua consciência, começa a fazer podpoc, liberar todo esse conteúdo, né? Esses medos, essas interfaces, essas máscaras, personalidades, baixando todas as barreiras, nós estamos também fazendo tudo isso pelos nossos ancestrais. E é muito bom, ultimamente eu tenho, né, acessado muita coisa. Tendo um olhar mais sistêmico, eu estou educando o meu olhar também para ter esse olhar mais sistêmico para a minha vida, para as coisas, para entender melhor esse processo. E quando eu entendo melhor, eu consigo liberar de uma forma mais solta, mais facilitada, todo esse conteúdo que está tudo registrado no meu campo. Toda a informação. E isso tem me dado um prazer muito grande. Eu tenho procurado conversar com papai e mamãe todos os dias, a hora que eu acordo, a hora que eu durmo, eu tô aprendendo isso. E isso está me fazendo um bem, está curando a minha alma. Agradecendo, né? Criando um momento de gratidão muito grande pela vida que me deram. Independente do que foi que rolou, das dificuldades, das loucuras, do narcisismo da mamãe, não importa. Vem cá, Bento, vem cá. Bento, vem cá aparecer. Vem cá. Se tivesse mais pertinho, eu pegava ele, mas ele tá um pouco longe. Vem cá, Bento, pra você aparecer. Oh, meu pai do céu. Gente, é muito divertido. Mas essa conversa, né? Eu tenho olhado, eu tenho tido assim uma coisa muito interessante. Eu tenho me olhado no espelho, assim, muito rápido. Aquele dia a dia a gente olha assim, eu vejo a minha mãe. Eu falo: oi, você tá aí, lindona? Saudade! Sabe, assim, conversando, alegre. Que bom, mamãe, que você tá aqui. Metade de mim é sua. Quem me deu a força, essa garra, foi mamãe, narcisista, mas foi mamãe, foi ela, entendeu? Papai, então nossa, a minha mãe ficava muito incomodada que ela, depois de uma certa altura que eu percebi que ela verbalizou, ela já estava mais velha, ela verbalizou umas coisas que aí eu entendi que ela ficava incomodada porque fisicamente, assim, gente, daqui para baixo, eu sou meu pai inteira. E ela falava assim, aí um dia ela soltou assim, impressionante, até o jeito que anda, igualzinho. E ela passou a vida inteira me acusando, olha só, você é igual ao seu pai, né? E a briga dela toda era ele, ela projetava tudo e virou aquela bagunça. E aí eu vejo isso, né? E eu falo: papai, você tá aqui, né? E eu acho ótimo, né? Porque papai tinha perna grossa. Eu falo: papai, essas pernas grossas que eu tenho. Porque a mamãe não tinha perna grossa, não, papai tinha. Aí eu morro de rir. Eu olho a estrutura física e tem dia que eu falo: papai, eu não vou copiar mais você. Eu vou agora começar, né? Diminuir umas medidas aqui. Que eu achei, né, que era... Eu vi tanto você com essas medidas. Gente, meu corpo, tem hora que eu olho pro meu pai aqui.
É muito divertido para mim hoje. Lógico, para agora é fácil, né? E ainda bem que em algum momento ficou leve. Mas é muito divertido, né? Eu olho assim no espelho, eu vejo minha mãe e falo, lindona, você tá aqui. Que delícia, que bom que você tá aqui. E, gente, ontem eu fiz um acesso online com uma pessoa muito querida em Portugal, uma mulher maravilhosa, que eu admiro muito. E eu fiz o acesso hiperconsciente TMG5D com ela online. E foi, assim, uma experiência muito, assim, maravilhosa para mim, né? Porque ela teve a experiência dela, eu não sei o conteúdo, e isso pouco importa, mas a gente vê o resultado. A pessoa, durante o processo, numa catarse profunda, num movimento profundo de acesso interno. E assim, quando terminou, e foi muito rápido o trabalho, assim, a pessoa é uma pessoa que já está muito bem trabalhada, pessoa bem resolvida. E eu fiz, né, como vocês sabem, eu estou dando de presente para os 10 primeiros, ainda tem vaga para essa possibilidade, os 10 primeiros ter uma apometria quântica comigo antes do processo. E eu fui fazer a apometria dela acho que 2 dias antes. Gente, eu olhei pro campo dela, eu falei, puxa vida, parabéns. Que campo leve, gente, é tão raro isso. Um campo leve, tranquilo. Eu falei, gente, me belisca aqui, a turma que trabalha comigo, me belisca. A gente tá acostumado, né, a ter que pôr potência na hora da apometria e ali você, né, totalmente tranquilo e falar, poxa vida. E foi um acesso maravilhoso e eu passei o resto do dia em estado de graça, sabe? Porque eu acesso também, eu fico normal conduzindo e tudo, mas eu acesso a onda, né? E eu não tenho, eu não entro em movimento nenhum, eu fico ali tranquila, mas eu acesso essa energia. Na realidade, o meu trabalho me leva a essa onda desde sempre, então estou muito, muito, muito acostumada. Mas querendo ou não, a minha vibração, a minha frequência, ela acelera muito. Então, passei um dia, assim, só agradecendo. Mas eu estava em estado de graça. Mas eu agradeci tanto ontem ao universo, a tudo, a todos, papai e mamãe, ancestralidade, todo mundo. Mas eu estava, assim, agradecendo o ar que eu respiro, o alimento, tudo, assim. É tão gostoso quando a gente está, assim, nesse estado de verdadeira gratidão, né? Profundo. Pois é, Roseli, o seu já está chegando. Uau, como pode melhorar? O seu já está chegando. Vai ser sexta-feira, né? Acho que é sexta, né? Que nós marcamos? Acho que é isso. Tem que olhar lá na agenda, mas é essa semana mesmo, né? Sexta-feira. Vamos fazer, hein? Roseli, que delícia. Maravilhoso o acesso, né? E a gente poder se libertar de todas essas interfaces, essas máscaras, deixar isso tudo cair. Esse acesso do TMG5D te propicia uma aceleração e você vai, na medida que você vai acelerando, você vai expandindo, porque você é compulsório, não tem jeito. A pessoa fez o movimento, ela expande. E quando ela expande, gente, tudo que expande, tudo que estava aqui, que eu estava usando, as interfaces, as máscaras, o que acontece com elas? Igual na quarta-feira de cinzas, né? Por isso que eu estou trazendo esse assunto hoje. Tudo cai. As máscaras caem. As interfaces. Cai tudo por terra. E você vai assumindo um espaço de ser você mesmo. Doa quem doer, incomode a quem incomodar. Você se dando permissão de ser você mesmo. Você abdicando de todas
Os ganhos secundários que você acreditava que se você usasse essa máscara, essa personalidade, podia te trazer. Como eu dei o exemplo no início da live, do bonzinho, da boazinha, ser legalzinho, não, ter medo de dizer não para aquela pessoa inconveniente, aquele parente, aquele familiar que vem te pedir um favor, que você não tem a menor disponibilidade pessoal, afetiva, energética, você não quer fazer. Mas teve uma época que você fazia, porque não, como é que vai ficar? Porque a sua mãe te ensinou. Mas você não pode fazer isso, você tem que fazer, você tem que ir lá e fazer. Como é que você vai dizer não para essa pessoa? Você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Aí começar a olhar para tudo isso, o que eu escolho fazer? O interessante de toda essa desordem, de todo esse caos, esse movimento social que nós estamos vivendo, é que tem um lado que é um verdadeiro presente, porque está dando a oportunidade de muitos de nós assumirmos um pouco mais do que nós somos e dizermos não para um monte de coisa que a gente realmente não está a fim de fazer, né? E acabar e colocar de uma vez por todas, dando um basta nos abusos, nos abusadores, né? Aquelas pessoas que vêm vampirizar a nossa energia, né? Conversando, perguntando, querendo saber de sua vida, né? A gente falava assim lá no interior de Minas, escrafunchando a sua vida. Pessoa que é assim, ele vem cá, peguei. Ah, ele passou por aqui, fala oi todo mundo, eu sou lindão demais. Olha só que coisa mais linda, de olhos abertos, que quando fecha os olhos, olha lá. Né, meu amor? Dá um oi pra todo mundo, fala, eu sou um gatinho muito lindo. Eu não tenho máscaras. O animal não tem ponto de vista, é ele mesmo e tá tudo certo. Fica aqui no meu colinho, fica, meu amor. Ai, que delícia, o Bento é muito fofo. Oi. Dá um oi pra todo mundo. Oh, que delícia. Fica aqui no meu colo, fica, pode ficar. Então, meus amores, a Lorena entrou junto com o Bento. Bom dia, Gigi maravilhosa, você e esse gatão. Pois é, eu catei ele aqui, ele passou. Falei, você vai aparecer na live? Você tá sumido demais? Vamos assumir essa personalidade artística sua? Ai, que delícia. Então, gente, assim, essa questão toda do desmascaramento, né? De nós podermos, porque nós estamos vivendo um momento onde as coisas são o que são. E interessantemente a gente percebe que as pessoas não estão mais interessadas, a grande maioria, em disfarçar o que são. É o que é. E a gente viveu até então, né, antes de 2000 e não sei quanto, as pessoas estavam ainda muito mascaradas, né? E agora dá para enxergar. E a gente, toda manipulação, toda forma de estar assim, disfarçados, né, atrás das máscaras e tudo, nós já estamos tendo maturidade, condição de olhar e ver o verdadeiro eu, quem que é mesmo, usar essa ferramenta maravilhosa, né? Qual consciência se requer aqui? Né? O que eu não estou vendo aqui nessa pessoa, que se eu visse, eu ia ter clareza muito maior, né? Do que essa pessoa pode representar na minha vida. Às vezes, muitas vezes, é você seguir o caminho e deixar a pessoa no caminho dela, né? E a gente, por apego, quer arrastar um saco de batata, sabe? Gente, o Bento tá aqui no meu colo, tô acreditando, boba. É você arrastar aquele saco de batata atrás de você, pronto, saiu. Né? Você arrastar. E às vezes é um familiar, às vezes é uma pessoa dentro da família, às vezes é uma pessoa muito próxima, que você acha que você não pode soltar. Eu fico vendo mães, pais adultos, de filhos adultos, né? Pais de filhos adultos, que
continuam lidando porque eles não cresceram emocionalmente, né? São filhos que estão fazendo, né? Às vezes até chantagem emocional, financeira, um monte de coisa. E os pais reféns de situações emocionalmente imaturos, que essa que é a nossa pegada, a nossa maior dificuldade é essa, é abrir mão da imaturidade, é crescer, né? Tornarmos adultos, né? Porque nós estamos adultos infantilizados. E a gente comprou a ideia de que ser pai e mãe tem que ser bonzinho, tem que entregar tudo, tem que dar tudo para os filhos e deixar eles completamente inúteis, né? Então tem muita gente competente falando disso e tem muita gente criando falácias e criando pontos de vista assim absolutamente imaturos. Então assim, toda essa chantagem emocional, toda essa relação emocional, né, familiar, eu falo que é um murro na boca do estômago. Nossa, como incomoda, como dói. Então quando você entra num ponto você acessa esse adulto que existe em você, que você começa a expandir, ficar mais adulto, é muito legal quando você não cede e nem sofre, né? E não fica aí se rasgando, tendo uma relação imatura emocionalmente com seus filhos, com familiares, cônjuges, né? E isso é uma libertação que não tem preço. Essa libertação, essa máscara de Mulher Maravilha, que faz tudo e por todos e que tem que carregar todo mundo nas costas. Sabe aquela catarse assim, que às vezes você tá fazendo um exercício e tudo e você percebe que você tá carregando o mundo nas costas? Eu já fui dessas, sabe? E achava que tinha que carregar o mundo nas costas. Isso a gente introjeta lá na infância. Quando a gente abre mão disso, quando eu me pego, sabe, me envolvendo em coisas, eu falo, peraí, isso aqui não me pertence. Deixa eu cuidar da minha vidinha maravilhosa, ter presença, consciência de não se deixar envolver, né, e tirar a máscara da boazinha, do bonzinho o tempo todo. Não, eu posso ser uma contribuição, sim, claro, eu sou uma pessoa de extrema contribuição. Mas não sou aquela boazinha que vai dizer sim para todo mundo. Ah, que legal, faço sim, vai dar. Não, tem hora que não dá. E também tem os abusadores, né? As pessoas que têm essa personalidade de abusador, porque quando era criança aprendeu que tinha que ser um tremendo de um abusador, tinha que arrancar, às vezes, da família, ou que arrancar com saca-rolho. Tem que insistir, né? Tem pessoas que nos abordam. Gente, é muito interessante a forma como a gente é abordado, né? Terapeuticamente, assim, a pessoa nos procura, ou a forma como ela vai se relacionando, a gente vai vendo, né? Aonde que tá os abusos e tudo. É muito interessante. É uma escola. Pois é, Roseli, né? De agradar todo mundo, carregar tudo nas costas, não permitir que ninguém ficasse desagradado. Essa máscara, né, do agradador, da agradadora, né, é a forma como a gente aprendeu na infância, que a gente, para ser olhado, para ser visto, para ser aprovado pelos pais, pela família, tinha que estar agradando, tinha que fazer tudo para agradar. Pois é, e quando a gente muda, né, Roseli? A gente muda, a gente sai desse espaço de agradador, o que acontece? Nossa, mas você tá diferente. E quando o abusador, ele percebe que não vai conseguir mais nada de você, você se afasta dele, né? Porque ele nunca se afasta de você. O abusador, ele sempre vai ficar ali com aquele espetinho te espetando. Dependendo do capiroto que mora ali, vai ficar ali te espetando. E na hora que você se afasta, gente, isso é uma regra assim, 100%. Ele vai sair falando mal de você, destruindo a sua imagem, porque ele não pôde mais ter você para te destruir próximo a ele.
né? Os narcisistas de pro plantão. Aí ele sai, você sai de perto, ele fica ali, mas ele quer destruir a sua imagem, ele quer acabar com você. E as pessoas entram. Eu falo o seguinte, que todas as pessoas que entram, né, nesse engano e, né, compram essa mentira, elas têm muita coisa para ver dentro da vida delas. Elas estão vivendo grandes mentiras. É sempre assim. Eu vejo isso muito de perto. E com o tempo, a atitude, os frutos da árvore, não tem jeito. Todo mundo vai ver. Pode até não, vai ver. Vai ver. Pode até não admitir, mas vai ver. Porque a árvore boa, ela vai dar bons frutos. Né, Ana Roseli? A gente já mudou muito, né? Teve que se afastar, no começo dói, né? Agora tá mais leve. Sim, sim. É assim mesmo, né? É igual esparadrapo, né? A primeira faz chance, ai, que dor. Depois você fala, tá bom, já tirou, mas dá um puxão, é igual depilar, né? Puxa assim, uau, a primeira. Dói em todo mundo, porque a gente também tem ganho secundário. A gente acredita que as pessoas estarem à nossa volta nos procurando de forma inconsciente para abusar da gente, pedir, querendo. A gente se sente amado, a gente acha que isso é amor. Porque a gente está sendo visto, a gente está sendo importante, que aquela pessoa gosta de você, você se sente importante. Só que depois da maturidade, você vai vendo que esse espaço que você está sendo vampirizado e você só está levando na cabeça. E que não é bem assim, que aquela pessoa, fala não para essa pessoa. Fala não. Primeira vez que você falar não, olha bem para ela e olha a reação dela. Ah, vai jogar pedra, vai virar bicho. Aí o bicho sai, né? Aí vem cá, a máscara cai e o monstrinho sai aqui. Aí você começa a olhar realmente quem aquela pessoa é. A manipuladora da família. Às vezes a manipulação, nós estamos manipulando muita família. A gente tem que olhar para isso. A manipulação é algo assim que existe o tempo todo nas relações. Agora, existe a manipulação generativa e a manipulação degenerativa. Nos cursos eu ensino, dou essa clareza. Gigi, quando surge resquícios, me pego pensando, trabalho que isso é só uma experiência. Exatamente. Isso aqui é só uma experiência. E a gente não pode levar tudo a ferro e fogo. Vamos brindar tudo isso com uma água de coco geladinha. Vamos, assim, perceber que... Porque a gente leva muito a ferro e fogo. A gente está identificado demais com a experiência. E essa questão da lavagem cerebral, a questão familiar. Então, levar isso a ferro e fogo, como nós levamos, aprendemos a levar desde a infância, e o peso que isso sempre teve para nós, né? E a gente começar a entender que nós viemos de famílias, de pais, mães, pessoas, né, ancestrais, humanos, que tinham suas dificuldades, né? E que os pais muitas vezes estavam lá na peleja danada, lutando pela sobrevivência, porque não tinham, a escassez já estava assim, né, dentro da vida deles, muito introjetada, e eles estavam realmente lutando, né, a crença de que tem que lutar muito para ganhar dinheiro, que é muito difícil. Sim, muito ataque. Muito ataque. O povo quer pegar você e crucificar. Assim, literalmente, abrir você assim na parede e bater os pregos e te deixar lá e chamar todo mundo. Olha aí. Olha aí. Não faz mais nada pra gente. Cadê o sangue aqui pra me chupar até a última gota? Um bando de vampiro.
Há pouco tempo escolhi me afastar. Sim, tem que afastar, meu amor. Criar sua realidade, cuidar da sua vida. E já deu, né? Já deu. Agora, a nossa dependência emocional com essas criaturas lindas que vêm nos ensinar essa independência. O abusador só vem nos ensinar nós não nos auto-abusarmos mais. A gente abrir mão do abuso. Ele tá fazendo aquilo que você já faz com você. A gente já tá carregando o mundo nas costas. Eu achava que tudo na família eu que tinha que resolver, a caçula. Olha o quanto que eu me estrepei. Gente, vocês não têm noção do tanto que eu me lasquei sistemicamente. Aí hoje eu olho e falo assim, você sabe como é que eu me sinto? A caçula, eu me sinto, sabe aquela ovelhinha que desgarrou do bando assim? E foi olhando e foi, ganhou o mundo, assim, ai que delícia. Mas levou, né? Umas 6 décadas. Quase 6 décadas para chegar lá. De muitas tentativas, idas e vindas, tá? Hoje, com o entendimento, com as ferramentas, né? Com a compreensão sistêmica também de como lidar com tudo isso, a gente vai, né, cada dia ganhando mais um mundo, né? Então, por isso que eu todos os dias agora, de noite, de manhã cedo, eu converso com o papai e mamãe, agradeço e falo, vocês são maravilhosos, e de verdade, coração, gratidão profunda. E pedindo permissão para poder, né, brilhar, fazer o próprio caminho, ganhar o mundo, colocar minha voz no mundo. Vamos lá, Jean, eu estou buscando ser o mais neutro possível, mas percebo que estou distante cada vez mais. Sim, fui muito sugado quando mais novo. Hoje não permito mais. Exatamente, não tem que permitir, não. A sua autopreservação, você tem que cuidar do seu espaço de consciência, seu espaço de vida, o seu espaço de estar no mundo. Quem cria é você. E agora você está mais consciente, você cria diferente. E diz não, não. Não ao abuso, né? De jeito nenhum. E fica assim, a gente fica com um botão, um sistema automático de abuso. Abusador, quando chega, a pessoa só de começar a falar, você já faz assim, pi, 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 pi. Alerta, alerta. Abusador na área. Vampiro energético em atuação, preparando o campo para poder acoplar e sugar. Não, aqui não. Gostou? Não, meu amor, aqui não. Aqui já tocou o alarme, o alarme já tocou. É legal demais. Estar presente com... Ó, vamos baixando as barreiras. Ó, aqui, ó, fechou. Gente, olha os abusadores, tudo aí. E aquele bando de entidades abusadoras que estão no nosso campo, da nossa família, dos nossos ancestrais, ó. Há eras e eras. Vamos todo mundo levantar e vem fazer a apometria para nós poder liberar essa turma toda. É o que eu mais faço. Liberar multidões de entidades. Vambora, gente. Agora, né, a gente facilita e, ó, vamos caçar outra coisa para fazer, porque aqui já deu. Acabando de fechar o parquinho de diversão, brincadeira, acabou. Eles ficam bravos. Eu falo, ó, acabou, fechou. Eu uso muito esse termo, sabe? Tô fechando o parquinho, acabou a brincadeira. Agora, finish. Vamos arrumar outro lugar para fazer, o que fazer. Se quiser ser mais consciente, tem oportunidade, pode passar pela facilitação. Se não, pode todo mundo ir embora. O que eu mais libero do campo da pessoa. Mas assim, multidão. Tem gente que... Mas é multidão, a hora que eu olho, eu falo, uau! Venham todos. Aí eu puxo todo mundo, converso, facilito. E é aquela maravilha. É uma leveza maravilhosa. Muitas entidades mesmo. Não é? O alarme é bom, não é, Mariana? Ai, é maravilhoso. Uau, 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 uau. Alerta, alerta, abusador na área, vampiro energético acoplando, tentando acoplagem.
ai, ai. Destruindo, descriando essa conexão. Eles chamam de interconexão. Então, assim, ele vem com a ventosa e você já bota até o chakra lá, puxa, já encaixa. Aí você vai aprendendo, né? Você fala, não, aqui não, e começa a rir, né? Desconecta, energeticamente. Você não precisa brigar, você não precisa nada, você desconecta. Você não vai pro ringue. A pessoa tá te provocando, ela quer te levar para uma disputa, seja lá ela que for. Tem gente que me aborda e fica fazendo perguntas para mim. A pessoa quer resolver a vida, as dúvidas existenciais dela, ela quer arrancar de mim um negócio pronto. Gente, eu fico olhando, eu falo, ô meu amor, isso aí. Então, tem assuntos agora, já de uns tempos pra cá, não adianta nem me perguntar, eu falo, olha, isso aí. Gente, eu não quero saber, não faço nada de significante, estou cuidando da minha vida. Não entro mais na briga dos deuses, problema deles. Não quero saber se o fulano tá, né? Eu tenho consciência de como que é a parada? Tenho. Mas eu não quero saber disso, não. Não quero nem. Se lasque todo mundo. Cuidar da minha vida, criar a minha realidade. Porque na hora do vamos ver, eu que tenho que dar conta de mim. E então, esses seres estão todos trabalhando para você continuar aprisionado num espaço de inconsciência. Então, quanto mais eu expando a minha consciência, menos eu tô aprisionado nessa matrix mental, dessas caixinhas. Então, quanto mais você é você mesmo, você coloca sua voz no mundo, você é você diz não para um monte de coisa, sem confusão, né? Mas dizendo não. E vai cuidar da sua vida, criar a sua realidade, sobrecriar todas as situações, parar de achar problema, parar de ver problema em tudo, parar de acreditar que isso é um problema. Gente, quanto mais expandido você tá, você olha para as coisas, universo, como é que nós vamos resolver esse negócio aqui? Universo, manda reforço aí, ó, vamos resolver isso aqui. Agora eu tô assim, sabe, tem uns perrenguezinhos, essas coisas assim. Eu falo aqui, ó, vamos resolver esse negócio aqui já tá ridículo. Essa situação, né, vai lá, daqui, dali, às vezes tem um ex-marido lá que ainda tá, né? Aqui, ó, resolve esse negócio, vamos resolver essa parada? Acabar? Né? Resolver as questões, às vezes tem pendências, né? Pendência judicial, por exemplo. Vamos resolver esse negócio aqui, por favor? Vamos? Acabar aqui, ó, esse negócio aqui já tá fermentando. Sabe aquele... Aí tem pessoas, né, eu facilito muito processo judicial, muito inventário. Pessoal, esse inventário aqui, esse negócio já tá caindo de vez, vamos resolver esse negócio aqui? Vamos acabar com essa brincadeira aqui. Vai lá na Gigi, marca comigo uma apometria e vamos resolver? Vamos movimentar a energia, facilitar, liberar um monte de coisa. E às vezes a pessoa vem até se vitimizando daquele irmão, daquilo. Você, não tem nada de errado, não. Ele tá fazendo o que ele dá conta de fazer. Né? Agora, porque ele fez com meu pai, isso é problema dele, não é seu, meu amor. Isso é história dele lá, de outras linhas temporais com o pai. Porque tem sempre um núcleo da família que está todo embolado. E tem algumas pessoas que ficam do lado de fora. Essas que estão do lado de fora, normalmente é que contratam a apometria e falam, por favor, dá um jeito nisso aqui. Né? As pendências drenam a energia da gente, porque a gente fica linkado naquilo. E a gente quer ter razão. A gente briga para ter razão. Ao invés de ser feliz. Entendeu? O dia que eu escolhi ser feliz, eu não quero ter razão de mais nada. Se a pessoa quer saber qual que é a visão, a percepção, o espaço, que é uma análise, ela tem que pagar uma sessão para vir. Que aí eu vou fazer aquele trabalho, né? É uma prestação de serviço que eu faço. Eu presto serviço.
Mas eu não saio mais. Ah, porque é isso que... Gente, cada um por si, eu não quero nem saber, o pau tá quebrando, eu quero cuidar da minha realidade, tornar o meu universo cada vez melhor para que os meus filhos, meu filho, meus netos, né, minha família possa expandir. Agradecendo papai e mamãe, vamos embora. Agora, os malucos da família, os doidos, os psicopatas, irmão, isso e aquilo, não mudou. Tá com mais de 70 anos, não mudou, vai mudar? Ô, por favor, gente, sistemicamente, caçula. Ai, já fiz tanta força, já me rasguei todo. Hoje eu olho, começo a rir, gente, que falta de consciência, né? Mas tá tudo certo, deu no que deu. Mas hoje, nossa, a minha energia tá voltada para minha realidade, para criar mais e para contribuir. Essa contribuição que eu hoje, né, essa escolha de contribuir é deliciosa. Essa escolha é maravilhosa, né? E dificilmente alguém vai me drenar hoje por conta de abuso ou entendeu? Então é isso, gente. A gente ter essa percepção é algo fabuloso. E queria conversar com vocês a respeito dessa possibilidade. Eu estou trabalhando a minha vida, né, hoje em cima muito desde o final do ano passado. Vocês lembram? Eu fiz no Natal o fluxo quântico eu fiz um workshop 2025 espetacular. E agora eu tô com um workshop dia 16 agora, sem ser esse domingo outro, que é a leveza de ser fenomenal. A leveza de ser fenomenal. E eu tô trabalhando muito, tudo que eu trago para vocês é o que eu já tô trabalhando em mim. Então eu quero manter, expandir essa energia na minha realidade. Então eu faço workshop, eu dou curso, eu falo do assunto. E quem quiser entrar nessa viagem comigo, esse workshop, eu abri um voucher para quem fez fluxo quântico, qualquer um dos 3 da abundância, fluxo quântico da abundância, eu criei um voucher. A pessoa só paga R$99 pelo workshop. Agora, se a pessoa não fez, ela pode, né, comprar o valor normal, divide no cartão. Agora, gente, eu vou falar com vocês uma coisa. Quando a gente começa nessa pegada, assim, nessa possibilidade de expansão de algo espetacular, fenomenal, dói muito. Gente, incomoda, chega até a dar aflição, porque toda a nossa ancestralidade, a turma toda, o pessoal nem sonha uma coisa dessa. Mal, o que tá dando aqui tá bom demais. Nós viemos, assim, nós não temos permissão para poder ir além. E nesse workshop eu vou fazer também exercícios sistêmicos para poder expandir essa possibilidade, para nós termos essa autorização da ancestralidade, para a gente acessar o fenomenal, algo grandiosamente lá nas picas das galáxias que ninguém antes queria pensar. E eu comecei a perceber que do final do ano para cá que eu tô trabalhando em cima disso, eu tô vendo resultados. E eu tô vendo que é só entrar na energia, fazer as ferramentas, trabalhar sistemicamente, que a gente, poxa vida, a gente pode expandir demais da conta. Então, isso é um convite, vem comigo, vale a pena. Bom dia, Mércia querida, Escarpas do Lago. Ô Mércia, você estava sumida, tudo bom, querida? Então, assim, é seguro, né? Trazer, assim, fazer exercícios sistêmicos durante o workshop para a gente poder acessar o que é fenomenal, o que está além da nossa imaginação, da nossa permissão. E a nossa permissão está diretamente linkada nos nossos ancestrais, nos nossos antepassados,
Papai, mamãe, vovô, vovó, biso, bisa, blá, blá, blá. E quando você entra numa permissão sistêmica de um trabalho bacana, né? De acessar essa permissão, gente, todo mundo batendo palma. Você já pensou seus ancestrais torcendo por você e falando, vai, vai, vai? Uau, uau, maravilhoso. Pois é, mulher, a mulher viajada, que delícia, Mércia, que gostoso. Parabéns, Mércia, você é um exemplo, muito legal. Expandindo, né? Curtindo, viajando, maravilha. Gente, tudo é uma escolha. Ai, que maravilha, olha que delícia, gostoso demais. Parabéns. Então, assim, quando a gente quer escolher algo fenomenal... o que é fenomenal? Sei lá, eu vou fazer uma viagem, eu vou lá na Suíça, dar uns cursos lá, atender umas pessoas. Isso para mim é fenomenal. Fazer uma viagem, que eu vou aproveitar a viagem e vou trabalhar e vou também, né, levar a minha expansão, levar a minha contribuição. Tô dando um exemplo assim, falei Suíça, sei lá, pode ser N lugares. Tô dando um exemplo. Isso hoje para mim é fenomenal. Então, estar aberto, dando exemplos mais concretos, assim, só dando ideia. Não tô falando que vou ter que fazer isso, né? Tô dando exemplo. E aí abre uma possibilidade, e aí eu fico, será que eu vou? Não, será que não? Que sim. O universo abre a possibilidade, abre a porta. Cabe a você atravessar essa porta. Nós é que temos que atravessar a porta. O universo não vai te pegar no colinho e vai pegar você e vai levar você no colo, não. Ele abre a porta, ele dá toda a condição, mas quem vai ter que atravessar a porta, quem vai ter que fazer um movimento, a escolha é você. Então, esse workshop se trata de escolha. Você escolher essa possibilidade. O como não é com você. O universo vai te entregar. Então, acessou uma energia, começa a escolher o fenomenal, o que é grandioso verdadeiramente, que está além de tudo que você imaginou. Deixe o universo trazer o que ele vai trazer. Não defina, não limite. O universo ele tem muito mais para te entregar. Então, quando você está disposto, né, a acessar a energia e entrar na frequência dessa possibilidade do que seja fenomenal na sua vida, gente, ninguém te segura mais. Em tudo, do pequeno ao grande na sua vida. Para sairmos das caixinhas, é necessária essa permissão, exatamente. Dá essa permissão interna, só que tem ancestral te segurando. E a gente pode, né? A gente, dentro do workshop, nós vamos fazer uns exercícios sistêmicos bem legais para liberar isso. Olha que maravilha, Mércia. Olha, eu peguei energia, Mércia, que legal. Parabéns. A Mércia tá indo para a Suíça em abril. Parabéns, querida. Maravilha. Nossa, que delícia. Dá um alô pra gente lá da Suíça, tá? Tem que ver o fuso horário. Eu tenho um monte de cliente lá. Mas eu não me lembro o fuso qual que é. Eu acho que acho que é 3 ou 4 na frente. Eu não me lembro. Eu tenho percebido muito essa presença dos meus ancestrais, exatamente. É delicioso. E lidar com tudo isso, entrar em permissão. Parabéns, Mércia, adorei saber. Vai mesmo. Aproveita e arrasa. Que legal. Captei, você viu, Mércia? Tô aqui falando, olha só que legal. Então, isso é fenomenal. É permitir que o fenomenal, você acessar algo fenomenal. Abriu a porta, você atravessa ela e vai para a Suíça, vai, sei lá, para Dinamarca, vai para o Marrocos. Vai ter uma experiência fenomenal. Entende? Então, meus amores, isso é essa possibilidade. Tem muita gente me perguntando. E aí,
eu fiquei, gente, como que eu vou passar essa informação para as pessoas? É isso, é você, do workshop, né? É você acessar algo fenomenal. É você se permitir acessar possibilidades grandiosamente fenomenais, né? Possibilidades assim muito além do que você sequer um dia sonhou. Olha que delícia, gente. O universo abrir umas coisas dessas, umas caixas pra você, umas portas dessas, você fala assim, uau, como pode melhorar? Vou que vou. Olha que delícia. É muito legal, né? E abrir espaço, essa possibilidade com permissão dos ancestrais. Porque muitas vezes, é tão difícil, Giselda, eu não consigo, eu sou doido para viajar, mas não consigo nem ir na cidade ao lado. Quantos ancestrais estão atrás dessa pessoa, né, com essa não permissão? Porque naquela época, não, perigoso, não pode. A pessoa tinha, não, fica aqui. Às vezes a pessoa tinha uma pequena propriedade, ela vivia ali, ela nunca saiu daquele município, ela nunca foi em lugar nenhum. Naquela época, às vezes, não tinha nem meio de transporte, no máximo que tinha um cavalo. Você já pensou? Aí a pessoa agora fala assim, eu vou para a Suíça. O ancestral fala, que é isso? Coloca aquela energia toda te segurando. Então, para você poder dar esses passos, passos largos, acessar essa possibilidade do fenomenal, nós estamos usando um exemplo de viagem, mas são milhões de outras coisas, né? E acessar um relacionamento fenomenal e grandioso, daqueles assim que você fala, como pode melhorar o que mais é possível? Profissionalmente, você começar a expandir as suas habilidades, no meu caso, assim, né? Perceber ao longo do tempo e ir entendendo que a minha habilidade é algo assim, inusitado, diferenciado, não é tão comum, entende? E fazer disso algo grandioso, uma grande contribuição. Então, quando eu fui entendendo que essa habilidade contribui muito, 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 muito na vida, né? Agrega muito na vida das pessoas, expande muito a realidade das pessoas. Poxa vida, eu olho pra mim e falo, eita, a ancestralidade, gente, foi uma vida inteira, um perrengue danado, e eu não entendia. Os meus ancestrais não permitiam, isso é perigoso, você não pode, porque em épocas lá atrás, provavelmente, existiram mulheres, né, maltratadas, assassinadas, mutiladas, sei lá o quê, por conta dessas habilidades paranormais, assim, extradimensionais, assim, muito gigantescamente grandiosas. E aí hoje eu sempre falo com os ancestrais, é seguro, fica tranquilo, é seguro, vai ficar tudo bem. Vira e mexe, eu entro em contato e falo, vai ficar tudo bem, fica tranquilo, é seguro. Eu peço a permissão, eu honro todos vocês, gratidão imensa por tudo, pela minha existência. Agora, por honra a vocês, eu vou fazer diferente. É seguro fazer diferente. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Isso dá uma paz no coração, né? A gente fica assim, poxa vida, que gostoso, né? É possível. E quando a gente tem a permissão dos ancestrais e a gente entende que a gente não precisa, a gente pode sobrecriar, a gente não precisa brigar com a ancestralidade, querer, né, bater de frente, virar a ovelha negra da família, ser o rebelde, assumindo esses papéis, né, dos nossos ancestrais, que alguns foram execrados, assassinados e destruídos e tudo. Muitas vezes, né, aconteceram coisas bastante pouco interessantes. E é muito medo que vem junto. E aí a pessoa não consegue, a pessoa não vai para frente, a pessoa não faz, por falta dessa permissão ancestral. Então, durante o workshop, nós vamos trabalhar isso também. Então, tá aí hoje, né,
essa live, o pessoal quando começar a me perguntar sobre o workshop, eu vou pedir para assistir essa live, que é isso que dá. Aí agora eu consegui verbalizar, porque às vezes as pessoas me fazem umas perguntas e naquele momento eu não tenho, eu não consigo, eu não tenho clareza para acessar, para verbalizar para a pessoa. Gente, meu espectro autista, ele é bastante interessante. Então, às vezes as pessoas me fazem perguntas que eu olho assim, eu falo, eu naquele momento, energeticamente, não está disponível. É muito interessante, sabe? É uma coisa muito... a minha realidade, né, a forma... como eu entendo, como eu funciono, hoje é mais fácil para mim. Mas eu vejo, assim, que as pessoas às vezes interpretam mal. E às vezes eu fico um pouco, assim, incomodada de ter que falar uma coisa para a pessoa que eu não estou preparada para trazer energeticamente. É assim, sabe? Para mim é assim. E eu não tenho essa disponibilidade intelectual, cognitiva, mais, assim... de pronta para algumas situações, porque tudo para mim é muito energético. E assim vai, a Gigi vai sobrecriando e vivendo e trazendo workshops. E eu também quero lembrar vocês que dia 29 e 30 tem o presencial aqui do Acesso Hiperconsciente TMG 5D. Né? As vagas são muito limitadas, metade das vagas já estão preenchidas, então quem quiser ter essa oportunidade, essa possibilidade fenomenal de estar aqui comigo, faz essa demanda para o universo, né? E pula dentro, vem para cá, ficar comigo 2 dias, sábado e domingo, gente, vai ser muito legal. Tô do lado de Campinas, eu moro, a minha chácara dá 20 minutos do aeroporto de Viracopos, Internacional de Viracopos, aqui em Campinas. Tá, Viracopos, depois tem Campinas, é tudo coladinho. Então, não tem desculpa, tá? Quem quiser escolher algo fenomenal, pula dentro e vem para esse presencial que vai ser bem legal, 29 e 30. Quem quiser maior informação, entra no WhatsApp e me pergunta que a gente conversa, tá bom? Hoje é quarta-feira de cinzas, maravilhosa, todas as máscaras caindo e a gente só expandindo, olha que delícia, até rimou. E aí, sexta-feira, espero estar aqui com vocês, né, pra gente poder fazer uma live. Gratidão, Gigi, as lições sempre são contribuição para nós, que bom. Pois é, Roseli, tô te aguardando aqui. Tá bom? Beijo grande e até a próxima live. Estaremos todos juntos. Na sexta-feira. Some não, hein? 8 e 8 da manhã, Papo Quântico da Gigi. Tchau, meus amores. Até a próxima.